Vamos encontrar uma posição de sentadas que seja confortável. Procuramos verticalizar a nossa coluna, alongá-la. Fechamos os nossos olhos. Procuramos voltar os nossos sentidos para dentro. Tornar a nossa respiração mais profunda, mais serena. Vamos serenando as nossas emoções. Serenando a nossa mente. Voltando os sentidos para dentro, centrando-nos em nós. Tudo o resto pode esperar. Este é o nosso momento. E à medida que vamos entrando nesse estado de introspeção, vamos preparando-nos para iniciar a nossa prática. Hoje vamos iniciar a prática com Kapalabhati, trazendo as mãos para Jnana Mudra, enchendo bem os pulmões de ar e depois deitando fora o ar de forma rápida, voltando a encher, usando a zona abdominal. Encontrando um ritmo que nos seja confortável. Procuramos assim limpar as vias aéreas superiores, libertando-as de quaisquer impurezas. E depois vamos terminando o Kapalabhati e deixamos que a respiração aconteça de forma natural. E vamos trazer os nossos polegares aqui nos ombros. E vamos rodar o tronco para o lado esquerdo e para o lado direito, com alguma velocidade, procurando aumentar essa velocidade, libertando tensões da nossa coluna. E um pouquinho mais rápido. E depois terminamos
terminando, trazemos as mãos aos joelhos, inspirando, vamos arquear a nossa coluna, aumentando a sua extensão, expirando, vamos levar a coluna lá para trás. O mesmo movimento que fazemos na posição do gato, mas hoje sentados, usando a nossa respiração. E a próxima expiração será a última. Voltamos a trazer a coluna a uma posição vertical. Vamos rodar os nossos ombros, libertando também eventuais tensões que possam existir aí. Acordando o corpo gentilmente. E depois rodamos no sentido oposto. E terminamos e por fim vamos fazer círculos com o nosso pescoço. E depois para o outro lado. E terminamos. Vamos esticar as nossas pernas à frente. Trazer as mãos ao longo do tronco, palmas das mãos no chão. Alongamos bem a nossa coluna num Dandasana. Sentimos essa verticalidade da coluna vertebral. A verticalidade da Sushumna Nadi, no canal que percorre toda a coluna vertebral, para onde queremos canalizar a nossa energia vital, o nosso prana. E depois, mantendo o contacto com o solo e a ligação ao solo, vamos cruzar novamente as pernas, passá-las para trás, chegar a uma posição de 6 apoios e vamos elevar a nossa perna direita, contrair os músculos abdominais em Uddiyana Bandha, elevar o braço esquerdo. Ao expirar, trazemos o joelho próximo do cotovelo. Inspirando, esticamos novamente. E a última para este lado. E ao alongarmos a perna e o braço, tracionamos a nossa coluna, levando-os em direções opostas.
E depois voltamos e vamos fazer para o outro lado. Elevar a perna esquerda, o braço direito, expirando, joelho no cotovelo, inspirando, esticamos a perna e o braço, expirando, fletimos, inspirando, estendemos toda a coluna. Mais duas. Os músculos abdominais mantêm-se contraídos. E na última, alongamos a perna e o braço, tracionamos a coluna. E depois voltamos, sentamos sobre os calcanhares. Vamos a testa na direção do solo, relaxamos lá embaixo. Observamos a nossa respiração. Procuramos fazer expirações longas. E depois vamos voltar à posição de 6 apoios para tirarmos os joelhos do solo. Chegarmos a Adho Mukha Svanasana. Ajustamos a posição, respiramos profundamente. E na expiração vamos fletir os joelhos, levá-los na direção do solo e levar a bacia lá atrás. Inspirando, esticamos bem as pernas, afastamos os calcanhares do solo. Movimento da lebre. E na última. E depois voltamos a fletir os joelhos para trazer o pé direito à frente entre as mãos. Fletimos o joelho de trás ligeiramente, subimos o nosso tronco num Virabhadrasana, postura do guerreiro 1, descemos o centro de gravidade. E a partir daqui vamos tentar trazer todo o peso para a perna da frente, elevando a perna de trás para um Virabhadrasana 3. Podemos manter os braços cá à frente ou levá-los ao longo do tronco, se preferirmos, ou até trazer as mãos à cintura. E depois voltamos de forma controlada a levar o pé lá atrás. Rodamos o peito, trazemos os braços à altura dos ombros. Descemos o nosso centro de gravidade. Num Virabhadrasana 2. Peito aberto, músculos abdominais contraídos. Temos atenção para o nosso joelho não fugir cá para o meio, mantemos-lo alinhado com o pé. E depois vamos esticar a perna da frente e passar a um Trikonasana, fletindo para o lado direito. Observamos a nossa respiração, a forma como ela flui.
E depois voltamos. Fletimos novamente o joelho da frente. Vamos levar as duas mãos ao solo. Passamos o joelho por baixo da axila, afastando-o lateralmente. E retiramos o nosso pé para trás. Chegamos a um palancassana, uma prancha. Procuramos manter a bacia na mesma linha dos calcanhares e dos ombros. E a partir daqui, se for necessário, podemos colocar os joelhos no chão. Vamos descer até ao solo, mantendo o corpo sempre empranchado na descida. Ao chegarmos lá abaixo, pousamos a testa no chão e observamos como está o nosso ritmo cardíaco. Sentimos o coração acelerado, aumentamos ainda mais o tempo da expiração. E depois vamos esticar os nossos braços lá à frente. Com o apoio das mãos vamos tirar o peito do solo e voltar a pousá-lo, mas mais à frente, tracionando a nossa coluna e contraindo os músculos abdominais. Vamos tirar os braços do chão e, se for confortável para a zona lombar, elevamos também as pernas. Mantemos os abdominais contraídos. Se houver alguma fragilidade na lombar, baixamos as pernas ou desfazemos completamente. Não queremos sentir dor nas articulações. E voltamos. Trazemos novamente as mãos por baixo dos ombros, a testa no solo. Respiramos profundamente. E mais uma vez, contraindo a musculatura abdominal e os glúteos. É extremamente importante esse passo. Se normalmente temos fragilidades na zona lombar, vamos deixar os joelhos no chão. Se a zona lombar, por norma, não nos incomoda, podemos tirá-los do solo e então, mantendo esses músculos contraídos, vamos empurrar o chão com as mãos, tirando o peito, tirando a bacia, tirando os joelhos e elevando o queixo num Urdhva Mukha Svanasana. E depois subimos para o Adho Mukha Svanasana. Voltando a ajustar a distância entre os pés e as mãos para uma que seja confortável. Respirações bem profundas. E depois vamos fazer aquela sequência que fizemos para o lado direito, agora para o lado esquerdo. Então, com um ligeiro balanço, vamos trazer o pé esquerdo à frente, entre as mãos. Fletimos ligeiramente o joelho de trás, subimos o nosso tronco, descemos o centro de gravidade. Músculos abdominais sempre contraídos em Uddiyana Bandha. A respiração flui. Procuramos levar o peso para a perna da frente, em equilíbrio.
E depois vamos levar novamente o pé lá atrás. Rodamos o peito, braços à altura dos ombros. Vira Bhadrasana 2. O peito aberto, os músculos abdominais contraídos. O peso do pé de trás na parte externa do pé. Evitamos que o pé colapse internamente. E depois vamos esticar a perna da frente e mantendo os ombros no mesmo plano em que eles estão, sem os levar à frente, vamos fletir lateralmente. Aqui podemos olhar em frente ou olhar para a mão que está lá em cima, se a nossa cervical o permite. E depois voltamos, juntamos os dois pés cá à frente, chegamos a um Tadasana. Fechamos os nossos olhos, observamos o nosso corpo. Mais uma vez observamos também o ritmo do batimento do nosso coração. Se ele está acelerado, usamos a nossa respiração para ajudar a serenar, fazendo expirações longas. E percebemos o nosso corpo como um todo. Corpo físico, mental, egóico. Todos funcionam como um. Todos se espelham uns nos outros. Os pensamentos espelham-se no corpo físico como emoções. Os desejos impelem-nos à ação. Muitas vezes de forma inconsciente. Então observamos-nos como um todo. E a partir daqui vamos afastar os nossos pés a uma abertura pélvica generosa, mas confortável. Vamos descer o nosso tronco. Vamos levar as palmas das mãos ao chão ou sobre o bloco. E depois continuamos a descer o tronco. Podemos, se for confortável, trazer as mãos aos tornozelos. Encaixar a bacia lá atrás. Sentir os músculos que se alongam. E vamos alternadamente fletir o joelho direito e baixar a nossa bacia e depois para o outro lado, trabalhando a mobilidade da anca.
depois voltamos ao centro, trazemos novamente as palmas das mãos ao solo ou sobre um bloco, de forma a que o nosso tronco esteja paralelo ao solo. Vamos colocar a mão direita no centro e, inspirando, elevamos o braço esquerdo lateralmente, fazendo uma torção para o lado esquerdo. E voltamos, fazemos para o outro lado na inspiração. E vamos voltar. E a partir daqui vamos levar novamente os nossos joelhos ao solo, voltando a uma posição de 6 apoios. E vamos juntar os joelhos ao centro, trazer o joelho direito ao peito e fazer círculos usando a nossa respiração, círculos com o joelho. Então, inspirando, o joelho afasta-se, vai lá para trás e na expiração volta na direção do peito. E depois vamos fazer no sentido inverso. Inspirando, levamos o joelho lá para trás, ele afasta lateralmente e na expiração volta ao peito. E depois terminamos. Fazemos para o outro lado, trazemos o joelho esquerdo ao peito, inspirando, afasta lateralmente e por trás, volta ao centro na expiração. E depois fazemos no sentido inverso, para trás, para fora e para dentro. E vamos terminar. Voltamos a sentar sobre os calcanhares, podemos afastar os joelhos se for mais confortável. Levamos a testa na direção do solo ou apoiamos as mãos por baixo da testa, se preferirmos. Escolhemos a variante que para nós funciona melhor. Podemos ainda trazer os braços ao longo do tronco num balasana, na postura da criança. E mais uma vez observando a nossa respiração, o nosso ritmo cardíaco, o corpo como um todo. E depois vamos verticalizar, subimos as nossas coxas, vamos entrançar
os dedos das mãos lá atrás, aproximar as omoplatas, contrair bem a musculatura abdominal e os glúteos e vamos estender a nossa coluna procurando afastar as mãos das nádegas. E vamos voltar, soltamos as mãos, passamos as pernas para a frente, vamos unir as plantas dos pés, com os calcanhares afastados do períneo e vamos fletir à frente, relaxar lá embaixo. Relaxar toda a zona lombar, usando a nossa respiração para relaxar. A cada expiração, libertamos tensões. E depois voltamos. Vamos juntar os joelhos, trazer as mãos ao solo e vamos elevar as nossas pernas lá em cima num Vajrolyasana, postura do lampejo do raio, mantendo os ombros relaxados, fortalecendo a musculatura abdominal. Se for necessário, podemos deixar as pernas paralelas ao solo ou até os pés pertinho do chão, mas fora do chão. Então escolhemos a variante que para nós funciona melhor. E depois voltamos, abraçamos os nossos joelhos, tracionamos a coluna, aproximamos o topo da cabeça do teto, num Sushumnasana, mais uma vez alongando Sushumna Nadi, o tal canal para onde queremos canalizar a nossa energia vital, o prana. E mantendo a coluna bem alongada, vamos deixar os joelhos tombar lateralmente novamente, agora mantendo os calcanhares próximos do períneo e entrando num Bhadrasana, postura virtuosa. Os ombros relaxam, os joelhos vão na direção do solo, até onde for confortável, a coluna mantém-se vertical e alongada. E a partir daqui, vamos juntar novamente os joelhos, vamos deitar de costas no chão, trazemos o nosso joelho direito ao peito, enquanto esticamos a perna esquerda no solo. E depois trocamos de perna. Para depois trazermos novamente as plantas dos pés ao chão, afastadas à largura dos quadris. Trazemos os braços à altura dos ombros, no solo. Inspiramos profundamente e na expiração vamos deixar os joelhos tombarem para o lado esquerdo, a cabeça roda para o lado direito.
Inspirando, voltamos ao centro, expirando, fazemos para o outro lado. E mantemos esse movimento. Os pés estão afastados à largura dos quadris e não saem do chão, só tombam lateralmente para um lado e para o outro. Os joelhos não ficam unidos. Usamos a nossa respiração para fazer este movimento da nossa coluna. E da próxima vez que os joelhos forem para a direita, será a última. Ao voltarmos à vertical, trazemos os braços ao longo do tronco e vamos escolher a nossa invertida sobre os ombros de hoje. Então, podemos fazer Viparita Karani Mudra usando um bloquinho, colocando apoiado no nosso osso sacro e elevando as pernas. Se não temos um bloquinho, podemos também usar uma almofada alta, ou se preferirmos, empurramos o chão com as mãos, tiramos as costas do solo e apoiamos com as mãos a zona lombar, elevando as pernas na direção do Sarvangasana. Nesse caso temos uma maior atenção à nossa cervical, não colocamos peso no pescoço, mantemos o peso do corpo na linha dos ombros e nos cotovelos. E quando precisarmos de desfazer, fazemos a compensação em Matsyasana, a postura do peixe, mantendo o peso do corpo nos cotovelos e na bacia. A cabeça pode encostar no solo, mas sem suportar o peso do corpo, suportando apenas o peso da própria cabeça. E depois da nossa compensação, deitamos no solo em Shavasana, encontrando uma posição que seja bem confortável. E vamos procurar relaxar completamente. Verificando se o nosso corpo está alinhado, se a posição que escolhemos não nos vai causar tensões durante o tempo do relaxamento. E assim relaxamos completamente. Relaxamos o pé esquerdo, o pé direito,
Relaxamos a perna esquerda, a perna direita. Relaxamos os glúteos, os músculos abdominais. Relaxamos o peito, o tórax. Relaxamos todos os músculos da face. Queixo, a boca, o nariz, as bochechas, as orelhas. Relaxamos os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxamos a testa, o couro cabeludo, toda a cabeça. Relaxamos toda a musculatura da face. E à medida que entramos nesse relaxamento profundo, permitimos-nos simplesmente estar. Neste momento não temos que fazer absolutamente nada.
Apenas estar, apenas ser. E aí definimos o nosso Sankalpa, o nosso propósito. O Sankalpa é uma resolução pessoal, algo que escolhemos caminhar na direção de. Repetimos-lo mentalmente, uma frase curta, afirmativa, no momento presente. Trazendo conosco esse Sankalpa que escolhemos, vamos preparar-nos para regressar. Lentamente vamos voltando, tomando consciência do nosso corpo, tomamos consciência da nossa respiração, do nosso tônus muscular. Vamos sentindo o contacto do corpo com o solo, com a roupa. Vamos começando a movimentar os dedos dos pés, os dedos das mãos,
Estiramos todo o corpo como se nos espreguiçássemos, como se tivéssemos acabado de acordar. E se o corpo pede, deitamos-nos em posição fetal para o lado direito durante alguns instantes. Quando nos sentirmos preparados, vamos voltando à posição de sentados para o nosso pranayama de hoje. Hoje vamos fazer Bhastrika, a respiração em fole. É aquela respiração em que a inspiração e a expiração têm a mesma duração e a mesma intensidade. Então vamos fazer um ciclo de Bhastrika, cerca de 30 a 40 expirações. Ou podemos parar mais cedo se sentirmos que é melhor. Quando terminarmos esse ciclo, inspiramos profundamente, paramos com os pulmões cheios, fazendo Kumbhaka. Contraímos a musculatura do períneo em Mula Bandha, do baixo ventre em Uddiyana Bandha, e trazemos o queixo na direção do peito, mesmo que não toque, não há problema. Fechamos a glota em Jalandhara Bandha e ficamos aí durante toda a retenção de pulmões cheios, todo o tempo que for confortável. Quando precisarmos, desfazemos os bandhas, expiramos lentamente e fazemos novo ciclo de Bhastrika, novo Kumbhaka. Vamos fazer 3 ciclos deste pranayama. Então, trazemos as mãos para Jnana Mudra, unindo o polegar ao indicador, e iniciamos o nosso Bhastrika. Procuramos manter o corpo relaxado na retenção de pulmões cheios. Ficamos todo o tempo que for confortável. É possível que seja mais tempo do que aquilo que estamos habituados, sem fazer o Bhastrika primeiro. E quando for terminando a retenção, desfazemos os bandhas, expiramos lentamente e iniciamos um novo ciclo Bhastrika ao nosso ritmo. E vamos entrando no último ciclo.
À medida que vamos terminando, mantemos a coluna vertical e alongada. Deixamos a respiração fluir naturalmente. E vamos trazer a nossa atenção para o topo da nossa cabeça. Esse ponto no topo da cabeça chama-se Brahma Randhra. É onde se situa o Sahasrara Chakra, o lótus de 1000 pétalas. Então, independentemente de quaisquer pensamentos que possam surgir na nossa mente, mantemos a atenção no topo da cabeça. Os pensamentos podem vir e ir embora, não nos focamos neles. Mantemos a atenção no topo da cabeça. Toda a atenção lá no topo da cabeça, contemplando as sensações, contemplando o ser. E depois vamos trazer de volta a atenção para a base da nossa coluna, para o contacto do corpo com o solo. Respiramos profundamente. E para terminar a nossa prática, vamos trazer as nossas mãos unidas em frente ao peito, em Anjali Mudra, para fazermos o mantra da plenitude. Escutem primeiro, repitam depois. Purnat Purnamudachyate
isto manifestado, a natureza, é plenitude, aquilo, o ilimitado, não manifestado, é plenitude. A plenitude que surge da plenitude é realmente plena. Tirando-se a plenitude que é o efeito, da plenitude que é a causa, somente a plenitude permanece. Que haja paz. Hari Om. Tenham um ótimo dia.